Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agro da Band, onde o agro cearense é o grande protagonista. E no programa de hoje você vai ver. Em Beberibe, no litoral leste, a produção de castanha e de caju são destaques na economia e na geração de empregos na cidade. Você tinha antigamente um cajueiro que hoje a gente conhece como gigante comum, que era aquele cajueiro de grande porte, né? Que eram cultivados em propriedades às vezes pelos avós, pelos pais. E ainda em Maranguape, os segredos para o cultivo da acerola. Toda a agricultura no nosso estado e no Brasil como um todo precisa ser mecanizada e a acerola não fica fora disso, né? Principalmente que a acerola depende do humano para poder colher. Seja bem-vindo, o Agro da Band veio até o litoral leste do estado do Ceará, mais precisamente na cidade de Beberibe, conhecer essa fazenda que já produz caju e castanha há quase 3 décadas. Vamos nessa? Apesar de ser denominada cajucultura, o principal produto dessa atividade não é o caju, e sim a castanha. Por isso, o IBGE só computa dados de produção de castanha de caju. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Ceará é o maior produtor de castanha de caju do Brasil. Em todo o país, em 2023, foram produzidas mais de 127 mil toneladas de castanha. O Ceará produziu quase a metade disso, sendo responsável pela produção de cerca de 63 mil toneladas. Para o desenvolvimento e aprimoramento dessa produção, muito foi investido na genética dos cajueiros. Se antigamente a paisagem nas fazendas de caju eram tomadas por árvores gigantes, a bola da vez é o chamado cajueiro precoce anão. Para níveis de comparação, em Beberibe, enquanto o cajueiro gigante produz uma média de 350 quilos de castanha por hectare, o cajueiro precoce anão produz 850 quilos por hectare durante a safra. A cajucultura, ela é uma cultura que já foi implementada aqui, que já tinha as suas raízes aqui. Além do caju, ele ser uma cultura originária dessa região do litoral brasileiro. Você tinha antigamente um cajueiro que hoje a gente conhece como gigante comum, que era aquele cajueiro de grande porte, né? Que eram cultivados em propriedades às vezes pelos avós, pelos pais. E aí, com a modernização, hoje a gente tem esses clones que a gente chama de cajueiro anão precoce. Desde projetos que houveram dos governos federais, estaduais, para a implementação desse cajueiro anão precoce, né, aqui na região, primeiramente com a substituição da copa, onde você retirava a copa do cajueiro antigo e implementava do novo, e hoje quem planta e quem entra na cultura já entra direto com o cajueiro anão precoce. Esse aprimoramento genético também transformou Beberibe na maior cidade produtora de castanha de caju do país. Por ano, são produzidas cerca de 17.500 toneladas de castanha. Na cidade, há mais de 15 mil hectares de plantação de cajueiro anão precoce e mais de 12 mil hectares de área plantada com cajueiro gigante. O cajueiro, na verdade, ele tem um problema, entre aspas, de que ele tem uma grande variação genética no momento da polinização. Uma flor pode receber pólen de várias flores diferentes. E aí, quando você pega uma castanha para plantar daquele cajueiro, você acaba que tendo plantas muito desiguais. Era o problema que existia com o cajueiro gigante comum. Se você tirasse uma castanha de um cajueiro que era muito produtivo, você não tinha garantia de que você ia ter uma planta produtiva, igual à planta mãe. Então, através de pesquisa, desenvolvimento de empresas como a Embrapa, por exemplo, que a Embrapa Agroindústria Tropical é pioneira, na produção de variedades e clones de caju, ela desenvolveu, através de cruzamentos, hoje o que a gente tem no campo são clones.
as plantas são geneticamente idênticas a outras, porque é a única forma de você garantir que a planta ela tenha 100% daquela capacidade de produção de outra. Mas mesmo que o IBGE só contabilize a produção de castanha, o caju também tem um valor comercial poderoso na produção, o que também ajuda a cobrir os custos dessa produção. O caju, que é o pseudofruto do cajueiro, possui 3 tipos comerciais. O tipo 1, que é o premium, também chamado de caju de mesa. O tipo 2, que é o caju intermediário, que é chamado de caju de feira. E o 3, que é destinado para indústrias, conhecido como caju de polpa. A gente consegue aproveitar destinando ele para indústria, né? Indústria que processa suco, polpa. Aí ela aceita uma fruta com qualidade, só que não muito bonita, não muito vistosa, né? E assim a gente consegue aproveitar. O caju de mesa ele exige um cuidado maior, tem que ser um caju selecionado, evitar pegar excesso de calor. O comprador chega aqui com a embalagem adequada, ele é destinado num caminhão refrigerado, que é para não perder qualidade, porque o caju é uma fruta muito perecível e exige esse cuidado todo para chegar no destino final 100%. A verdade é que nós estamos no pico da safra do caju. Entre o mês de setembro e outubro é quando mais se produz. E a gente está vendo aqui algumas frutas. Tem o estágio aqui do caju, né? Tem um menorzinho, tem um maior. Explica aí pra gente esses estágios. A verdade é que o caju ele tem essa vantagem, né? Quando ele começa a produzir, você vai encontrar na mesma planta todos os estágios fisiológicos de produção da planta. Desde a emissão de botão floral, você vai ver botãozinho floral sendo emitido, folha nova saindo, né, que a gente chama de pontas novas, e aí você vai ver panículas em pleno florescimento, você vai ver panículas maturizando, que é quando a gente começa a ter a saída dessa castanhazinha pequena, que a gente costuma chamar de maturi, né? Você vai ter maturis maiores, com a castanha já atingindo a sua maturidade fisiológica, e aí ela vai começar o desenvolvimento do caju, encher o caju, até você chegar no ponto de ter o caju de forma completa. Que é esse aqui embaixo, esse bonitão aqui já tá no ponto. Já tá no ponto para consumir. Quer dizer que se eu pegar ele, dar uma mordida nele agora, ele tá uma delícia. Tá uma delícia, pode provar que dá certo. Rapaz, eu vou provar, será? Vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Caju bonito, vermelhão. A castanha dele também muito bonita, né? Então, vamos lá, vamos ver, né? Espetacular, pai. Bem docinho, tu é doido, bom demais. Bom demais, bom demais. Isso aqui Brasil afora o pessoal fica maluco, hein? Faz sucesso, viu? Pra onde vai o caju, faz sucesso. Caju cearense, espetacular. Diferente de outros cultivos, a cajucultura não consegue produzir o ano todo. A safra ocorre depois da quadra chuvosa, entre os meses de agosto e dezembro, mas tem em setembro e outubro o pico de produção. A condição desse cajueiro aqui, ele produz quando acaba o período chuvoso, né? Aí, nessa região aqui, chove até aproximadamente maio, junho. Aí, quando cessa o período de chuvas, começa a produção no finalzinho de julho, começo de agosto. Aí vai até final de dezembro, comecinho de janeiro. Aí, quando começam a aparecer as primeiras chuvas, a produção cessa. Mas os melhores meses são quais? O pico da produção aqui a gente observa que é no finalzinho de agosto, mês de setembro até outubro. Esta fazenda de caju possui 14 hectares de área produtiva. A produção aqui é 100% feita com cajueiro anão precoce. Essa fazenda aqui tem aproximadamente 27 anos desde a implantação. E a produção plena dela tem mais ou menos uns 14 anos desde a implantação.
Essa fazenda possui cerca de 14 hectares de área produtiva. Enquanto são produzidos por safra cerca de 16 toneladas de castanha, são produzidas também cerca de 150 toneladas do caju. Só que a castanha é colhida em quase sua integralidade, quase 100%. Em comparação, a colheita do caju é de apenas cerca de 70% da produção. De acordo com o proprietário, a produção dessa fazenda rende R$ 8.300 brutos por hectare ano, enquanto o lucro líquido fica R$ 2.600 por hectare ano. Para produzir 1 quilo de castanha, que está sendo vendido em média por R$ 6,00, são gastos R$ 3,92. Mas para chegar no produto final, seja a castanha ou o caju, existe todo um processo de desenvolvimento da planta e do fruto. Que o caju, como eu falei, né, você vai encontrar todas as fases durante o período de produção dele, todas as fases fisiológicas. Você vai ter para inicial saída de brotação nova, né, onde ele emite um ramo novo, sai um galhozinho novo, a folhazinha nova, você diferencia pela coloração da flor, a florzinha nova de cima sempre vai ter uma cor mais avermelhada. Depois que ela emite a brotação nova, ela entra na fase reprodutiva, né, generativa, e aí ela vai começar a emitir botões florais, que são essas saídas aqui, são as flores novas, né? Antes delas começarem a abrir, antes da panícula começar a se formar, ela tem essa saídazinha aqui desses botões florais. Esses botões florais é que vai dar origem à panícula, né? A panícula de flores. Essa fase aqui é a fase de panícula, né? Onde a planta ela solta essa inflorescência aqui, ó, são compostas de várias flores. E aí a planta do cajueiro ela tem 2 tipos de floração. Ela vai ter flores masculinas e flores hermafroditas, que possuem tanto os órgãos reprodutores masculinos quanto os femininos. Ela só vai ter caju e só vai produzir caju onde é flor hermafrodita. As flores masculinas, elas disponibilizam pólen, porém elas não podem ser fecundadas, por só possuírem a parte feminina, certo? E a partir desse ponto aqui é onde vai haver a fecundação e a gente vai começar a ver a saída dos maturis. Que a gente pode ver até aqui na flor tem alguns maturizinhos apontando aqui. Então é aqui onde a gente vai ter o início da formação da castanha e porventura do caju. Vale ressaltar também que é interessante que o caju ele é esse talinho aqui que prende a flor ao galho, certo? O caju é isso aqui, ele é o pendúnculo da flor que vai se transformar no caju, né? Essa próxima fase aqui já é a fase que já diz respeito ao desenvolvimento do fruto e do pseudofruto, né? Então, inicialmente você vai até ter um alongamento do pseudofruto, que é o caju, né, o pendúnculo, só que a prioridade da planta agora é desenvolver o fruto, que é a castanha. Então a castanha ela vai crescer até ela chegar a um ponto que a gente chama de maturidade fisiológica, que é quando ela está madura fisiologicamente, apesar de na aparência ela estar verde, ela já está madura fisiologicamente, ela já completou o seu desenvolvimento, agora ela só vai começar a perder água, secar e ficar daquela forma que a gente já conhece. Depois dessa fase que ela atinge a maturidade fisiológica, ela vai começar a direcionar os recursos dela para o caju, o pendúnculo. E aí ele vai começar a desenvolver, crescer, até formar o caju que a gente conhece no ponto para consumir. E assim, entre o sol e o sertão, o Ceará transforma o árido em abundância e o esforço em riqueza. As castanhas e o caju, frutos que carregam o sabor da terra e o suor do trabalhador, são mais do que simples produtos. São símbolos do vigor e da persistência de um povo que não se rende às adversidades. De cada árvore retorcida pelo vento, cada mão calejada que colhe os frutos, nasce não apenas uma fonte de sustento, mas um motivo de orgulho para o Estado. A economia pulsa com a força dessas pequenas joias, que cruzam fronteiras e levam o nome do Ceará a tantos cantos do mundo. Nos rostos dos produtores, no brilho do olhar, está o orgulho de quem transforma o solo seco em esperança, de quem faz o trabalho diário uma celebração da vida e da cultura nordestina. A castanha e o caju são o legado e a promessa de um Ceará que floresce
resistente e generoso nas mãos de quem acredita no amanhã. A acerola é uma fruta originária da América Central e chegou ao Brasil em 1958. Por se tratar de uma espécie rústica, foi facilmente disseminada por boa parte do território nacional. A responsável por trazer essa espécie para o Brasil foi a engenheira agrônoma e professora Maria Celene Ferreira Cardoso de Almeida, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que trouxe direto da Costa Rica as primeiras mudas em sua bagagem pessoal. Muitas décadas depois, e após muito desenvolvimento genético, a fruta desponta como uma força econômica da fruticultura cearense. De acordo com a Embrapa, o Ceará é o segundo maior produtor de acerola do Brasil, sendo responsável por 14,32% de toda a produção nacional. Na liderança está Pernambuco, que produz pouco mais de 23% do total. No Ceará, as regiões da Serra da Ibiapaba, Cariri, Maciço de Baturité e Maranguape são os maiores produtores do estado. No sítio São José, na cidade de Maranguape, 600 pés de acerola são responsáveis por uma produção anual de cerca de 24 toneladas. Maranguape é um celeiro de produção de acerola. E aí, já estava dentro da vocação, né, aqui do município, eu também embarquei nessa história de plantar acerola. E veio aqui uma indústria que era a EBA e nos ofereceu as mudas e a gente entrou nesse negócio para vender acerola verde. Com o tempo eles saíram e eu continuei no mercado aqui e a gente continua trabalhando aqui com acerola. A acerola aqui é da variedade Junco, uma acerola muito boa. Não é acerola de mesa, ela é acerola pronta para fazer polpa, grande e muito produtiva de polpa. O principal desafio da acerola é a comercialização, porque a gente é muito próximo ao Ceasa e isso favorece demais a vender para terceiro. E o outro também é mão de obra, né, que nós temos uma dificuldade danada. Então, toda a agricultura no nosso estado e no Brasil como um todo precisa ser mecanizada e a acerola não fica fora disso, né? Principalmente que a acerola depende do humano para poder colher. Então a gente tem que procurar máquinas que possam adaptar para poder colher a acerola, senão não vai conseguir mais entregar a acerola lá no ponto. A espécie cultivada na propriedade é chamada de junco, que é uma variedade de acerola com frutos médios a grandes, polpa suculenta e sabor único. De acordo com os produtores, ela é uma das preferidas para o consumo in natura, sucos e sobremesas. Para garantir uma plantação de qualidade, é fundamental a procedência genética das mudas, que no sítio São José foram adquiridas diretamente da Embrapa. Na muda, a gente tem que procurar a Embrapa. Comprar mudas que sejam certificadas, para que aí você tenha certeza que está comprando a Junca, a Quinaua e outra qualquer aí, a sertaneja, a Mossoró, são várias espécies de acerola que são vendidas por aí, as mudas. Daí você planta e começa a fazer o serviço de capinação, né, ao redor. Aí você bota um esterco de galinha misturado com esterco de gado e mais capim, faz uma compostagem e vai cuidando dela lá. E irrigação, né? Aqui a gente cuida com a irrigação de microaspressão. Um aerador aspressor que joga muito longe, há uma deriva danada de água, né? Também, ao longo do caminho, eu aprendi que diz que quanto mais longe você jogar a água da planta, do caule da planta, melhor, porque ela tem uma espalhagem das raízes muito grande, né? Ela é radicular bem grande, esse espaço, tá bom? Aqui nós temos uma característica um pouco diferente dos outros produtores, não é que a gente seja melhor, só que a gente trabalha sem usar agrotóxico. Aqui a gente usa para tratar das abelhas, calda bordaleza, o óleo de ninho com o detergente, né, para matar o pulgão e outras espécies de praga que acontecem, tá? E para que a gente tivesse um aumento significativo de produção, a gente introduziu as abelhas centres. Na verdade, as abelhas centres,
elas vivem na natureza. Aí nós criamos um hotelzinho para elas, uma barraquinha com as colmeiazinhas feitas de bolacha de madeira e tal, tudo bonitinho. E elas ficam lá reproduzindo. Isso aumentou significativamente a quantidade de abelhas cêntres e isso trouxe para nós um aumento de produção, que a gente colhia 60 caixas de acerola por semana e soltava fogos. Aí nós passamos a colher 100, 200, 300 caixas de acerola. Tão importante quanto a genética das mudas é o processo de cultivo, que tem início na adubação. A adubação aqui na propriedade, né, especificamente aqui do senhor Lemos e do Sandoval, ela se requer por meio de fertirrigação, né, que é onde ele dilui os adubos, que são adubos específicos, de formas solúveis, e ele faz essa adubação direto na irrigação, né? Isso é feito um cálculo, né, mediante a análise de solo que a gente fez aqui na propriedade, e mediante a cultura é feito também esse parâmetro que ela necessita de nutrição. Então é feita uma tabela de adubação e o produtor ele segue. Todas as vezes que ele vai fazer a irrigação, semanalmente ele faz esse processo de adubação. Além dos trabalhos também de forma orgânica, né? Ele também trabalha com compostos orgânicos e adubações foliares, que na cultura da acerola é de fundamental importância, né? Como é uma atividade dinâmica, que o processo de frutificação é muito rápido, a adubação foliar ela tem tido bastante resultados para a cultura da acerola. Então ele se requer nesses 3 parâmetros: a adubação via fertirrigação, a adubação com compostos orgânicos e foliares. Para o bom desenvolvimento da plantação, também são necessários cuidados específicos com a irrigação e a poda das aceroleiras. O município de Maranguape tem a particularidade, né? Um município que tem uma quadra chuvosa boa, né? Muito acima da média do estado. E geralmente aqui, quando começa o período de chuva, é cortada a irrigação, né? Não há necessidade do produtor fazer a irrigação nesse período. Após o período de chuva, ele retorna à irrigação. A irrigação aqui é feita através de microaspersão, né? São aspersões bailarinas, né, no tronco da planta. E aí ele faz esse processo de irrigação ali durante o processo de colheita, de produção, fornecendo água para as plantas. E após a safra, né, que ele colhe, ele corta esse processo de irrigação, dá um chamado estresse hídrico na planta, faz o processo de reposição de nutrição da planta com os adubos, as adubações, e retorna de novo a irrigação, e assim vai um processo contínuo. O produtor, durante um ano, ele consegue aí ter de 4 a 6 safras, e esse processo é sempre repetido, né, uma safra após a outra. E aqui, assim, a irrigação é feita dessa forma. Mas o município, como a gente atende, não só atende aqui a propriedade, a gente atende 30, são diversos tipos de irrigação. O município é muito rico, né, na bacia hídrica, tem muitos reservatórios, e alguns produtores também optam por diversos tipos de irrigação. Algumas aéreas, algumas que eu falei por microirrigação, mas em si se resume a grande maioria em irrigação sobre copa. Todo esse processo, além do aconselhamento na gestão de propriedade, é acompanhado no sítio São José e em outras propriedades produtoras de acerola em Maranguape, através do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Ceará. O programa TEG já transformou a vida de milhares de agricultores por todo o Ceará e por todo o Brasil, mas ainda existe uma certa resistência de alguns produtores a aceitarem a tecnologia e novos conhecimentos. É importante essa conscientização, né? Total. Sem a pessoa ter o conhecimento, ele não tem como saber quanto está custando um quilo de acerola, ou banana, ou laranja, ou seja lá o que for que ele produza. A TEG vem com a pegada do produto, para que o produtor entenda a sua propriedade como uma empresa. Empresa só sobrevive se ela tiver lucro. Então, tudo que é anotado, desde a preparação do terreno, a compra das mudas, o trabalho dele, o trabalho da família, tudo isso o técnico vem, faz a anotação, e isso vai para o caderno e vai para o aplicativo, para que ele saiba que se ele vender uma caixa de acerola por R$35, ele está ganhando ou está perdendo. Em determinadas situações, o produtor ele tem um receio, né, em fazer anotações, em talvez da realidade dele, né? Ele talvez pode achar que não está tendo lucratividade, mas às vezes está se auto-enganando, né? A partir do momento que ele cria esse hábito
de fazer as suas anotações, de entender que a sua propriedade, a sua produção é realmente um empreendimento rural, um negócio, e ali através das anotações ele consegue ter um norte, ele consegue ter identificações onde ele está gastando, onde ele poderia investir mais, o que ele pode fazer para elevar a produção dele, gerar empregos, receita, parte econômica e produzir produtos de qualidade para a nossa população. O braço direito do proprietário do sítio São José na produção de acerola é Sandoval. Hoje ele é gerente e produtor na fazenda, mas para isso deixou um antigo emprego. Mas ele garante, valeu muito a pena. Geralmente eu chego aqui às 7 da manhã, às vezes até mais cedo. Aí quando eu chego já é dar uma olhada na irrigação, dar uma corrigida, ligar a irrigação e dar uma corrigida nos aspersores, se estão algo entupido, para desentupir para a água passar sem nenhum empecilho, né? Chegar no pé da planta. E depois eu vou fazer o roço, se precisar. Como você está vendo aí, ó, o roço, e dá uma geral, dá uma olhada, o que tiver faltando, o que não tiver legal, vou ter que corrigir. De acordo com os proprietários, a acerola é comercializada por um preço médio anual de R$ 3,00 o quilo, ou seja, com a produção de 24 toneladas, a renda bruta anual foi de R$ 72 mil. Caso chegue a 30 toneladas, esse valor passaria para R$ 90 mil anuais. Para quem quer começar a investir na produção de acerolas, algumas dicas são preciosas. É uma atividade boa, agora tem que começar da forma correta. Análise de solo, né? Uma compra de umas mudas boas, porque tem que ter uma muda de boa qualidade, porque é ela que vai dar a sua produção. Não adianta você comprar uma muda de fundo de quintal, que ela vai te dar o mesmo trabalho e não vai te dar a produção que você quer. E esse foi o Agro na Band de hoje. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Para rever o nosso programa, você já sabe, reprise domingo, programa na íntegra no canal do YouTube da TV Band Ceará, e você também pode nos seguir nas nossas redes sociais apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na sua tela ou seguindo @agrodaband. E a gente tem um encontro marcado para um programa inédito sábado que vem às 8h30 da manhã aqui na TV Band Ceará, porque no Agro da Band, o agro cearense é o grande protagonista. Tchau, tchau!